falar sobre sociedade aurífera. A sociedade aurífera é uma sociedade mineira que surgiu ali em torno da extração do ouro, é marcada por uma série de diferenças em relação à sociedade que se desenvolveu no Nordeste açucareiro. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a sociedade no Nordeste açucareiro. Lá no Nordeste açucareiro a gente tem uma sociedade marcada pela estatização, pelo movimento estático, que é o quê? A pouca mobilidade social, a grande propriedade de terra, os engenhos, o latifúndio, a escravidão, a monocultura, faziam com que no Nordeste a sociedade fosse bem estática, tá? Ou seja, a mobilidade social era muito pequena. Apenas algumas pessoas que ficavam no que os historiadores chamam de desclassificados, profissionais liberais, artesãos, pessoas que vivessem na cidade, que trabalhassem em armarinhos, em vendas, exercessem algum tipo, pequenos agricultores, que não estavam na lógica do senhor do engenho e do escravo, que é a lógica que predomina no Nordeste açucareiro. Ou seja, o homem que é escravo, a mulher que é escrava, dificilmente conseguia liberdade no Nordeste açucareiro, e é claro, muito menos conseguir se mover entre as classes sociais, migrar entre as classes sociais. Tá? E é claro, os senhores do engenho, dono das grandes propriedades, se mantinham numa condição de elite, se mantiveram numa condição de elite durante todo o período colonial, e é claro, ainda discutido pelos historiadores, até os dias atuais, como membros da elite política do país. Herdeiros desses grandes senhores do engenho, coronéis, enfim, latifundiários. Na sociedade de Minas Gerais, e também, é claro, na sociedade do Sudeste, de uma maneira geral, a gente tem um movimento mais dinâmico, isso proporcionado pelas atividades auríferas em Minas Gerais. É muito importante a gente considerar, então, a primeira coisa importante, que nessa região houve um desenvolvimento comercial. Portanto, nós temos em Minas Gerais a ascensão de um mercado interno, mercado autossuficiente. Em Minas Gerais, quando a gente fala de atividades auríferas, nós temos ali a própria extração do ouro. Mas em torno da extração do ouro existiam outras coisas. Então, por exemplo, outras atividades. Por exemplo, existiam negros livres que levavam alimentos, produtos agrícolas que eram vendidos em mercearias, em comércio, nas cidades. Eles levavam até as minas para sustentar os trabalhadores da jazida, das minas. Tá? Então eles iam lá e trocavam por moedas, trocavam os alimentos, sustentavam durante o trabalho. Esses escravos, então, eram vendedores de gêneros alimentícios comuns, vendidos em mercados nas cidades, levados até a região de Minas, a região de jazidas, a região da extração do ouro. E tem então ali o comércio nas cidades também se desenvolvia. Então existiam ali vários comerciantes que se desenvolveram por conta da extração do ouro. Eles não eram os responsáveis por extrair o ouro, mas sustentavam a sociedade que vivia em torno dessa extração. Então a gente tem que pensar o núcleo da cidade, onde as atividades comerciais aconteciam, e o entorno da cidade, onde existiam as jazidas. Então é como se a gente pegasse o centro histórico de Ouro Preto. Eu tenho ali aquela região, que é a região administrativa e a região de comércio, e o entorno dela não existiam as minas. Não era tudo uma coisa só. Aí eu tenho, além do comércio das cidades, eu tenho o desenvolvimento da pequena propriedade. Então ali em torno da região aurífera, a gente tem a pecuária, o agricultor, a pequena agricultura, que também existia como forma de sustentar, dar autossuficiência à sociedade da região de Minas Gerais, a sociedade aurífera, portanto. Então existem várias atividades que se desenvolvem de uma forma autônoma em relação à extração do ouro. Então isso permite em Minas Gerais o desenvolvimento de um mercado interno, o desenvolvimento de um mercado interno onde toda a sociedade poderia se desenvolver de uma maneira independente. É claro, depois a gente vai ver que isso vai se tornar um problema para Portugal. Enquanto isso não há um problema, a sociedade vai se desenvolver de forma autônoma. Então lá na Inconfidência Mineira a gente vai perceber que essa autonomia vai se tornar para os portugueses um grande problema.
Mas até então, esse desenvolvimento de Minas Gerais é parte da consequência histórica da própria sociedade, da própria atividade aurífera. Okay? Então a gente tem esse desenvolvimento de um mercado interno a partir da extração de ouro, a partir de Minas Gerais. Além disso, também vale a gente entender que o desenvolvimento comercial produz uma espécie de burguesia em Minas Gerais, ou seja, uma elite comercial que ali vai ser responsável por financiar arte, cultura, mas também vai ser responsável por estabelecer a sua visão de mundo, ser influenciada por ideologias e ideias que vinham da Europa. Então surge então uma sociedade de características diferentes. Okay? Se é claro, a gente tem uma sociedade de características diferentes, a gente tem maior diversidade e mobilidade social. Tá? Com o comércio e várias atividades que se desenvolviam, também a gente tem em Minas Gerais o desenvolvimento de uma sociedade mais diversificada, mais plural. Então, homens livres, escravos, negros, brancos, mestiços, caboclos, religiosos, escravos que realizavam outras atividades, então remetiam apenas a escravidão, ao trabalho escravo. Todas essas pessoas circulavam nas cidades. Então, toda vez que a gente tem, existe um historiador chamado Mark Bloch, ele tem uma frase que é fenomenal sobre a questão da cidade. Ele diz que a cidade acelera o tempo histórico. As coisas acontecem mais na cidade. O contato, a diversidade, né, e o contato entre ideias e pessoas diferentes possibilita uma maior dinâmica no tempo histórico. Isso é muito marcante em Minas Gerais, nesse contexto da extração do ouro. E aí nós temos, nesse processo, uma sociedade bem diversificada e claro. Como exemplo disso, eu posso citar para vocês, falando principalmente sobre a escravidão, a gente tem as várias atividades que os escravos poderiam realizar. Então existiam, por exemplo, os escravos domésticos, né, que viviam em função do proprietário, né, viviam em função da vida doméstica. Existiam aqueles famosos escravos, como capitães do mato, que atuavam como, na verdade, descendentes de escravos, né, caboclos, mestiços, que atuavam em nome dos proprietários, que era também comum na sociedade açucareira. Tá? Os escravos que então trabalhavam nas minas, eles chegavam a ter aqui uma vida útil, né, de vida útil porque eles vinham da África ou de outro lugar da colônia, iam trabalhar nas minas. Chegavam a ter uma vida útil de 7 a 10 anos, depois que eles começavam a trabalhar nas minas. Tá? Porque o ambiente das minas é um ambiente muito penoso. Tá? É muito comum a prática, né? Tem até os guias, né, em Minas Gerais, no Preto, quando fazem os passeios os passeios de turistas, né, que vão, querem conhecer a mina, né, eles costumam dizer que era comum eles jogarem um pássaro dentro da mina para ver se ele voltava. Se o pássaro voltasse, né, no sinal de que a mina era habitável. Caso contrário, não. Por conta dos gases que dissipavam ali da extração. Né, porque além de, às vezes, na extração, na hora de cavar na mina, eles acabavam também escavando ali uma mina de gás, às vezes é um gás nocivo para o ser humano. Então, muitos escravos, mesmo que ele não morresse de primeira, os escravos, muito tempo ali dentro daquela mina, trabalhando diariamente, gerava para ele uma série de doenças. Tá? Agora, nas cidades, além da gente ter esse escravo, né, e aí a presença maciça, é claro, da população de Minas Gerais, que é a presença de escravos, principalmente Ouro Preto, existiam outras atividades. Então tem dois exemplos importantes disso, que seriam os escravos de aluguel e os escravos de ganho. Tá? Os escravos de aluguel eram aqueles que eram alugados por outra pessoa. O proprietário alugava ele para outra pessoa para que ele realizasse trabalho para outro indivíduo, outra pessoa, no tempo livre, no tempo que ele não estivesse trabalhando para o seu proprietário. Tá? E é claro que os dois acabavam, de uma certa forma, ganhando com isso. O escravo de aluguel ganhava uma parte daquilo que ele
parte era recompensado com o trabalho que ele fazia, para além do que ele já realizava para o seu proprietário. Tá? Agora, no caso do escravo de ganho, era aquele escravo que trabalhava no seu tempo livre. Na cidade, ele não vai ter a necessidade de trabalhar a todo momento. Ele não tinha a todo momento uma atividade. Então, ele poderia realizar um trabalho no seu tempo livre e ganhar, né, uma espécie de recompensa. Por isso, ele era chamado de escravo de ganho. Um dos trabalhos mais comuns nas cidades, no período do Brasil colonial, ainda também no período do século XIX, mesmo depois do Brasil já independente, eram os tigres, eram escravos de ganho que no seu tempo livre eles pegavam as fezes e a urina, que não existia aquela rede de esgoto, não tinha saneamento básico, como vocês já devem saber, e então geralmente os dejetos da população eram jogados na rua, dos pinicos para a rua, ou jogados em fossas, então para que a rua não ficasse um cheiro, um odor, um odor extremo, desagradável, as pessoas jogavam em fossas. Então, às vezes existiam escravos de ganho que pegavam a urina, pegavam as fezes e levavam em baldes até a fossa. Eles eram chamados de tigres porque eles, na hora de carregar as fezes e a urina no balde, caía o sumo das fezes, aquela água suja, misturada de urina e fezes, caía sobre eles, eles ficavam com marcas, com a micose, que dava neles listras pelo corpo, listras geradas pela micose, que assim eles eram conhecidos nas cidades como tigres. Tá? E, enfim, várias outras atividades. Outra coisa também ainda, para a gente falar dessa diversidade, é a presença de negros livres nas cidades. E várias histórias que se viram como enredo para a literatura, posteriormente. E, é claro, também histórias naquele contexto que ficaram famosas, como a história da Chica da Silva. Porque na história da Chica da Silva a gente tem ali uma negra que ganhou a liberdade, casou com um homem livre e acabou sendo parte da elite da região de Minas Gerais ali, especificamente na região de Diamantina. Aí ela vai, é claro, mostrar toda uma pompa perante toda a sociedade, devido à possibilidade, o poder de fazer parte, de ser membro, da elite da região. E vai herdar, herdando também toda a riqueza do marido. E o que era muito comum na história da Chica da Silva, vou dizer muito comum, mas é uma coisa que acontecia em Minas Gerais. Homens livres casando com mulheres negras. É só a gente não confundir o seguinte, que acontecia no homem livre, no homem branco, que estava de escravo, estuprar a escrava, e dali nasceriam os filhos bastardos. Mas também acontecia o caso de amores surgirem nessa sociedade urbana devido à convivência menos estática entre as pessoas em Minas Gerais, como no caso do Nordeste, que era muito mais estático, a mobilidade social bem menor. Então, existem essas histórias de homens livres que casavam com mulheres negras, mas claro, a gente não pode confundir com a violência que acontecia, que também era comum, até de homens livres contra mulheres negras nas cidades. Muitas mulheres, por exemplo, muitas negras que conseguiram a liberdade, depois vão atuar em atividades dentro das cidades, que eram atividades mais comuns nos seres humanos, que prostituição, alcoviteria, que eram pessoas que marcavam encontros entre umas e outras, principalmente encontros escondidos. Então, muitas atividades alternativas que acabavam sobrando para os negros que se tornavam livres. Tá? E essa liberdade podia acontecer, como eu disse, através de um casamento, através da compra da alforria, do ouro que guardou, do ouro que foi economizando, através da atividade de escravo de ganho, da atividade de escravo de aluguel. Então a gente tem uma série de possibilidades de vida, de existência que acontecem sim, nesse contexto da sociedade aurífera. Tá? Então, a gente tem então diversidade e mobilidade social. Então a gente tem aqui a religiosidade como uma marca constante na sociedade de Minas Gerais. A marca constante da sociedade de Minas Gerais.
essa religiosidade, é claro, está presente em toda a colônia, mas em Minas Gerais com somadas características da sociedade aurífera, tá? Somadas essas características. Tá? Como a gente sabe, como vocês já sabem, já viram em outros contextos, a lei, as regras morais e éticas da sociedade colonial no Brasil foram todas conduzidas pelo imaginário católico, pelo imaginário cristão, imposto pelos portugueses e pela própria igreja aqui na colônia. A antiga terra de Santa Cruz, terra Brasil, o próprio dos pecados. Então os portugueses aqui, a igreja, claro, está sempre preocupada com o pecado, as sedições, os desvios, as transgressões da sociedade, os vícios, virtudes da sociedade colonial. E em Minas Gerais havia uma preocupação ainda maior por conta da cidade e a quantidade de pessoas que existiam nos centros urbanos. Então a gente pode dizer que em Minas Gerais havia uma opressão um pouco maior e uma opressão também mais eficaz da vida cotidiana, da moral e da ética sobre os indivíduos, sobre os habitantes, exatamente porque na cidade existia uma possibilidade maior e mais direta de administração e fiscalização. Então, além de fiscalizar o ouro, todos os mecanismos de extração de ouro, também era fiscalizar ali a vida e a moral da população, uma fiscalização moral que acontecia pela igreja. Bom, uma das coisas que acontecem nesse contexto, uma das formas de manifestar esse domínio vem através de toda a influência que se tem na Igreja Católica, a construção de muitas igrejas. Só que lá em Minas Gerais a gente tem uma questão específica e bem interessante, que é a criação de irmandades negras. Tá? Mais à frente eu vou falar aqui sobre o Marquês de Pombal. Mas só para adiantar, foi na administração dele, na segunda metade do século XVIII, que a coroa portuguesa determinou a expulsão dos jesuítas e a proibição de criação de ordens religiosas em Minas Gerais. Tá? Isso já era uma determinação, mesmo anterior ao Marquês de Pombal, mas com ele, principalmente em relação à ordem dos jesuítas. Tá? Qual vai ser o efeito disso? Digamos que a administração da moral se dava na colônia de uma maneira geral pelos jesuítas, pela catequese, pela catequização. Em Minas Gerais, a expulsão dos jesuítas, a proibição de ordens religiosas, não eliminou de uma vez por todas a criação de organismos, de associações de caráter religioso. Em Minas Gerais surgiram essas associações conhecidas como irmandades leigas, ou seja, não eram feitas por padres apenas, envolviam grupos diferentes da sociedade que viam interesse através da moral religiosa, estabelecer alguns interesses, conquistar alguns interesses. Então existiam irmandades leigas de várias formas, de vários setores. Existiam, por exemplo, do setor da alta sociedade, por exemplo, a maçonaria vai ser uma irmandade leiga que vai se desenvolver em Minas Gerais e vai se relacionar também com os valores religiosos. Por isso que em muitas igrejas construídas em Ouro Preto, em Mariana, existem símbolos maçons, que era uma forma da maçonaria mostrar a sua influência e também era uma forma da igreja mostrar o seu poder sobre a sociedade. Para vocês terem uma ideia, em Mariana existe uma igreja construída quase do lado da outra. Tá? As igrejas estão assim, uma igreja, uma rua, a outra igreja é enorme, as duas enormes, no outro lado da rua. Tá? Todas as duas fazem parte de uma praça. Ou seja, era uma demonstração de poder, era uma demonstração de famílias, uma demonstração de poder de famílias, entre famílias da região, para ver quais famílias ali, burguesas, famílias ricas da região, tinham mais influência. Tá? E existiam as irmandades ligadas a setores mais populares, que principalmente também praticavam uma série de ritos e manifestações de sincretismo religioso, ou seja, que envolviam ali as religiões de matriz africana e o cristianismo. Isso é uma forma de dar ao negro livre ou ao negro escravo um aporte religioso, para que ele não se sentisse totalmente abandonado. Então, muitos negros escravizados foram convertidos ao cristianismo, é claro também numa lógica sincrética, mas foram convertidos ao cristianismo através das irmandades leigas, como também essas irmandades mais
ligados às classes populares também atuavam no sentido de filantropia em relação ao negro, aos negros livres e pobres, ao negro escravo também, que tinha ali vivia ali em condições de miséria e de pobreza. Então as Irmandades Negras têm uma importante presença na região aurífera, em toda a colônia, mas nesse caso, principalmente em Minas Gerais, devido à proibição de ordens religiosas. Tá? E outra característica da religiosidade desse período é o barroco. Tá? Essa influência europeia do contexto europeu, desse período literário aqui na colônia, principalmente em Minas Gerais. Tá? Um dos principais nomes do barroco é o Aleijadinho. O Aleijadinho vai ser o principal nome, onde ele fez as principais esculturas. Essas esculturas são bem ligadas à ideia de demonstração de poder da igreja também. As esculturas elas têm uma forma de expressar uma realidade nas expressões das esculturas, no sentido da igreja colocar medo, no sentido da igreja impor medo sobre a sociedade. É como se o barroco tentasse, principalmente em Minas Gerais, no contexto urbano principalmente, trazer o poder da igreja, o poder transcendental da igreja para a sociedade de maneira imanente, ou seja, como se as pessoas tivessem uma noção de que o céu e a terra estivessem realmente no mesmo plano, então seriam punidas quando respeitassem a igreja católica. Há uma série de igrejas, inclusive relacionando os dois assuntos, a série de igrejas nesse contexto em Minas Gerais foram produzidas no sentido de demonstração de poder, tanto da maçonaria, das famílias ricas, quanto também da igreja católica. Tem uma igreja em Ouro Preto chamada Nossa Senhora do Pilar, que é uma igreja que tem 460 quilos de ouro banhados no altar da igreja. Né? O altar é todo folheado de ouro, e é uma demonstração da riqueza que é excedente naquele lugar, naquela região, mas, como eu disse também, um sinônimo da desigualdade, né? Que o resto da população era extremamente pobre. Tá? Bom, para a gente encerrar aqui esse vídeo dessa aula, essa videoaula, vamos falar sobre a Era Pombalina, que é a administração portuguesa, tanto na Península Ibérica, no território português, quanto em relação à colônia, feita pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele foi o primeiro ministro de Portugal, no governo de Dom José III, entre 1750 e 1777. Ele era um dos membros do que nós chamamos de despotismo esclarecido. Um dos membros, ou na verdade, dos indivíduos, dos políticos influenciados pelo que a gente chama de despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido era uma vertente, uma corrente do iluminismo, naquele contexto histórico do século XVIII, caracterizado pela fusão entre elementos do iluminismo e do absolutismo. Qual é a ideia do despotismo esclarecido? Modernizar a máquina burocrática do Estado absolutista. A ideia é modernizar no sentido de fortalecer o Estado absolutista, mas aderindo a princípios do iluminismo, principalmente quando a economia e a política, ou seja, a forma de modernizar a economia sem abandonar, é claro, o absolutismo, e uma forma de modernizar a política também sem abandonar o absolutismo. Por isso que uma das características do despotismo esclarecido é tentar reduzir o poder dos nobres e da igreja sobre o Estado. Mas ainda assim, mantém fortalecida a ideia, é claro, manter fortalecida nas mãos do rei o poder do central, o poder político, o poder, enfim, sobre o território. Mas também a gente pode pensar o despotismo esclarecido no sentido de tentar limar os nobres que eram muito tradicionais, muito arcaicos, muito bajuladores, para fortalecer o poder do Estado, para também modernizá-lo nesse sentido. Em Portugal, o Marquês de Pombal vai criar uma série de medidas. Vai fortalecer as universidades, vai fortalecer o ensino iluminista de economia, de política, para fortalecer o Estado absolutista. Então, uma série de elementos, no sentido de modernização, aconteceram em Portugal. Vai também desenvolver, o Marquês de Pombal vai desenvolver outros setores
setores que não eram pensados pelos nobres dentro da igreja, né? Os setores da economia, como por exemplo o setor de vinhos, né? A produção de vinhos. Uma coisa interessante em Portugal, que o Marquês de Pombal vai tentar modernizar, o que é um problema para Portugal, era a produção de manufaturas e industrialização. Tá? Como vocês verão depois em Revolução Industrial, né, com o professor Diogo, existia um tratado entre Portugal e Inglaterra, conhecido como Tratado de Michelin. O Tratado de Panos e Vinhos. O tratado foi assinado em 1703 para que os portugueses e ingleses fizessem trocas comerciais. No final das contas, o tratado ele foi um desvantajoso, pior para Portugal. Né? Portugal teve mais desvantagens. E para a Inglaterra muito mais vantajoso. Por quê? No tratado, Portugal vendia os vinhos no preço mais barato para a Inglaterra e comprava no preço mais barato as manufaturas inglesas, ligadas, é claro, à indústria têxtil. Mas o tipo de produto que era trocado e o fato de Portugal não ter uma economia manufatureira, uma economia de industrialização, foi prejudicando o tesouro português, foi prejudicando o Estado português, mantendo Portugal constantemente em débito com a Inglaterra. Daí que parte desse débito que a Inglaterra tinha com os ingleses era pago com o ouro extraído em Minas Gerais, pago com o ouro extraído do Brasil. E daí vem uma frase famosa da história, né, está no livro do Eduardo Galeano, As Vezes Abertas da América Latina, que é: o ouro deixou buracos no Brasil, construindo igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. No final das contas, quem tem então lucrado com o poder, né, do ouro extraído na América teria sido os ingleses, que fizeram o ouro se transformar em mais riquezas, né, em maiores riquezas. E então ele vai tentar modernizar, o Marquês de Pombal vai tentar modernizar Portugal para amenizar os efeitos. Só que isso vai ser um problema para a elite portuguesa, para a nobreza e o clero, principalmente, porque suas medidas eram muito modernas para os interesses do Estado português. Sobre a colônia, o que o Marquês de Pombal desenvolveu? Em relação à colônia, o Marquês de Pombal, são duas medidas, é claro, foram várias, a gente vai destacar duas, são as mais famosas. A expulsão dos jesuítas, aqui a intenção era, tanto em Minas Gerais como na colônia de uma maneira geral, era limitar o poder da igreja sobre o ensino. Então ele vai, em Minas Gerais, principalmente incentivar o ensino leigo, o ensino laico, e não o ensino religioso, que era propagado pelas ordens jesuítas. E também o fortalecimento da fiscalização, que é uma outra medida na verdade, é um conjunto de medidas do Marquês de Pombal, no sentido de fortalecer o poder de Portugal sobre a colônia. Por exemplo, a extinção das capitanias hereditárias é um desses processos. Então, as capitanias que antes administravam as propriedades, a divisão de propriedades, né, as sesmarias, os engenhos, deixou de administrar para ser a própria coroa portuguesa através do governo geral. Vai criar dois estados, né, o estado do Pará, o estado do Pará. Vai criar medidas também de fiscalização para extrair o ouro em maior quantidade. Então, essas medidas do Marquês de Pombal fizeram com que nesse período fosse o período de maior extração do ouro por Portugal na colônia. Porém, depois que ele elegeu seu primeiro-ministro, Portugal vai sentir os efeitos de uma redução na extração e na coleta de ouro dos portugueses, que está ligado à própria escassez do ouro. Aqui no Brasil, no momento que vai chegar a escassez do ouro em Minas Gerais. Tá? E o seu reinado, o seu período de governo, né, que vai de 1750 a 1777, acaba principalmente por conta da morte do Dom José III e a ascensão de Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I e a bisavó de Dom Pedro II. A Dona Maria I, ela vinha de uma corrente da família Bragança de Orleans, mais autoritária e mais conservadora. Então as medidas do Marquês de Pombal não eram bem vistas pelo grupo que apoiava a monarquia. Tá? Beleza? Então, gente, a nossa aula acaba aqui, esse conteúdo. E no próximo vídeo a gente
vai falar sobre os movimentos de contestação à colonização, né, ao sistema colonial, e também movimentos emancipacionistas, para a gente dar início à crise do sistema colonial na América Portuguesa. Tá? Aí a gente vai comentar sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a vida da família real. Beleza? Galera, então para essa aula de hoje, fica a indicação dos exercícios da página 76, 77 e 76, tá? Do material ético que vocês têm, e do material dos professores, o material do Pentágono, da página 56, do 34 ao 40. E aí nas lives que a gente faz durante a semana, eu vou fazer alguns comentários sobre essas questões. Valeu!